nos vídeos anteriores, a gente pegou um projeto, tá, e fez diretamente no CAD. Hoje a gente vai fazer um processo parecido, que a gente chama de processo inicial, processo básico, onde a gente vai usar o auxílio do C3D Farm. Então, para começar aqui, a gente tem o Google Earth, tá? O Google Earth a gente vai servir de base para pegar o KML e importar dentro do sistema. Como que funciona aqui no Google Earth? Você pode colocar aqui no endereço a latitude e longitude do local que você quer, se você tiver, ou você pode colocar a cidade, o bairro, desde que esteja certo o endereço. Então, por exemplo, vamos escrever aqui Campinas, tá? Então aqui, ó, Campinas, São Paulo, e vou pesquisar. De imediato, ele vai automaticamente, sem que eu dê zoom, no local que se encontra Campinas. Se eu tirar o zoom aqui com o scroll do mouse, a gente nota esses números aqui, ó, 23, 22, 21. Esses são as coordenadas UTM e aquela região pertence. Então aqui Campinas a gente sabe que está na 23, está marcando aqui. E qual é o próximo passo? Tá, a gente sabe que é 23, deixa essa informação anotada. Agora a gente vai achar o local que a gente quer trabalhar. Como aqui a gente está fazendo apenas por apresentação, a gente vai escolher um lugar aleatório, tá? Então, digamos que a gente escolha esse local aqui, ó. Então, a gente deu um zoom aqui, achou esse local, ele demora um pouco para processar a imagem, e você fala assim, ó, tá, o local que eu vou trabalhar é esse aqui, ó, tá? Toda essa região aqui. Como que eu vou pegar apenas essa parte e mandar lá para o meu civil ou para o meu standalone, né, que a gente vai usar? Seguinte, você vai pegar aqui, e aqui, ó, na terceira, tem esse símbolo aqui, onde você vai fazer o seguinte, ó, clica nele. Em nome, você pode colocar o nome do seu projeto ou da região. Eu vou colocar aqui, ó, projeto com C3 Farm, tá? Esse vai ser o nosso nome. E agora, o que você vai fazer? Não sai dessa tela, não clique OK. Você vai aqui direto no seu local, tá? Como aqui é um pouco difícil de trabalhar para fazer certinho o talhão, você pode pegar só a parte aqui, ó, aonde você vai precisar. Então, ó, vou fechar aqui. Aqui, e assim como eu ensinei no vídeo de iniciando o projeto, é só arrastar essa parte aqui. Beleza. Por que você faz isso? Porque essa região que vai ser o seu KML. Então você aperta um OK, ela fica salva aqui, tá? Essa parte. E aqui, ó, projeto com C3D Farm. Com o botão direito do mouse, eu vou clicar aqui, ó, salvar lugar como. A gente pode abrir aqui uma nova pasta, ou se você quiser salvar numa pasta que já existe, você pode fazer também esse processo. Eu vou aqui em documentos e vou criar aqui, ó. A pasta vai se chamar projeto C3D Farm. Observa que ele já vem com o nome embaixo, só que ele está em formato KMZ. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui em tipo, coloca KML, ou você pode com a setinha para baixo aqui, ó, Enter, e agora localiza aquela pasta. Então, vamos lá, projeto C3D Farm, vou dar um salvar. Beleza, salvou o seu projeto em formato KML. Agora a gente vai entrar no Civil e vai fazer esse processo dentro do Civil. Então, aqui no C3D Farm, tá? A gente está aqui no Civil usando o plugin do C3D Farm. Primeiro passo, se você observar, as sessões estão em ordem cronológica. Então, início, importação, superfície e assim por diante para você ir criando seu projeto até chegar na seção de exportação. Primeiro passo importante e obrigatório é você colocar qual fuso TM você está trabalhando. Então, aqui, ó, definir sistema de coordenadas. Ele já fica salvo aqui, ou você pode sempre colocar, caso você faça em outros locais. Então, aqui, ó, CIRGA 2000, UTM, zona 23S. Vou dar um OK. Agora, a gente vai importar o KML. Então, como a gente consegue ver aqui de longe, KML, seleciona aqui. Em documentos, projeto C3D Farm, que é a pasta que a gente criou, eu vou entrar aqui, ó, tá? Vou dar 2 cliques. Ele não aparecendo, você aperta 2 vezes no scroll e vai exatamente naquele local. Como que a gente confirma se é aquele local? A gente vai aqui no mapa, tá? E vai ligar o mapa aéreo. Então, ó, o local exato onde a gente fez aquele retângulo, né? Esse limite lá no Google Earth. Então, aqui, ó, aqui é o local que a gente fez e aqui é o local que está dentro do nosso civil. Só que como a gente fez só para referenciar, a gente não desenhou o limite corretamente, eu vou desenhar esse limite para que a gente consiga começar a trabalhar e já fazer as linhas de projeto. Beleza, a gente desenhou aqui, tá? Mais ou menos na área que a gente quer trabalhar.
Aqui ela está como spline e ela precisa estar como polyline. O que a gente faz? A gente dá 2 cliques nela, converter para polyline e colocar aqui uma precisão de 80, tá? Para não criar tanto vértice. Tá? Mesmo assim criou, mas a gente consegue editar através do C3eFarm. Tá, o que a gente vai fazer aqui? Eu preciso definir aqui, primeiro, que isso aqui é um talhão. Tá? Como que eu vou fazer? Vou desligar o mapa aqui para a gente ter uma visão melhor. Isso aqui, se a gente abrir as propriedades dessa linha, ela está no layer 0, que é o layer padrão do CAD. E a gente vai padronizar como talhão, porque você padronizando, o sistema entende sempre que isso aqui é um limite que precisa ser respeitado. Então, seleciona aqui. Aqui no comando projetos, a gente tem esse comando aqui, ó, trocar layer, padronizar. É onde você converte a linha do que você quer. Então, vou selecionar aqui. E aqui vai aparecer algumas opções: talhões, terraços, carreadores, projeto, matação e colheita. No nosso caso, é talhões. Então, depois que a gente definiu que isso aqui é um limite, a gente vai fazer a angulação do nosso plantio. Tá? Vamos fazer por curva, através da spline, mas você pode fazer também em tiro reto. Eu vou até replicar aqui, para que a gente possa fazer das duas formas. Tá? Então, é o seguinte. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou dar um spline e vou fazer a minha curva, a minha linha curva aqui. Ó, tá? Enter. Então, eu tenho uma linha aqui. Lembra que manualmente a gente precisa dar offset por offset e depois recortar tudo. Vocês vão ver como aqui é muito mais fácil. Aqui, ó, ela é uma spline. Então, vamos dar 2 cliques de novo. Converter em polilinha. E eu quero uma precisão também de 80. Certo. Agora, o que a gente faz? Aqui no comando projeto, a gente tem que criar linhas de projeto. Tá? Ao selecionar, ele pede para escolher o talhão. Então, o talhão é o nosso limite. Após isso, eu dou um Enter. E ele vai aqui, primeira linha de referência. Por quê? Essa aqui é a minha primeira linha, minha primeira e única. Tá? Depois eu vou criar aqui uma com matação e outra com carreador. Mas primeiro vamos focar nessa aqui. A gente tem essa linha. Vou dar um C para entrar nas configurações e Enter. Aqui a gente vai definir alguns parâmetros. Por exemplo, espaçamento entre linhas. Vamos colocar o espaçamento de 3. Distância da última linha. Vou colocar 3 também. E aqui a gente pode selecionar. A gente quer linha de orientação? Sim. A cada quantas linhas? Vamos colocar em torno de 10. Carreador em nível. Não quero carreador em nível. Estender linhas de referência. Eu sempre deixo ligado, porque ele estender é fora desse limite, mas depois ele fica cortando, para não faltar em alguma parte. Verificar ângulo mínimo. Então, se você quer um ângulo mínimo diferente, ele vai conseguir replicar. Ele nem deixa você fazer o comando se não tiver dentro do seu parâmetro. Tá? Mas eu vou tirar isso aqui e vou colocar aqui, ó, criar linhas ambos os lados. Se a gente fizesse manual, eu teria que dar offset do lado direito e offset do lado esquerdo. Mas aqui não. Aqui eu coloco criar linhas em ambos os lados. Dou um OK. Quando eu dar um clique, Quando eu dar um clique e soltar, ele vai carregar e gerou as minhas linhas aqui, ó. Gerou todas as minhas linhas. Esse aqui eu vou dar um MA, porque eu vou pegar a propriedade dessa aqui e passar para esse. Trim. E apenas a linha que a gente fez primeiro, que ela fica por fora. Então, eu apago essa aqui e pronto. Todas as minhas linhas estão criadas com o espaçamento que eu determinei. Então, se eu der o comando DAL, onde a gente faz a medição, a gente vai ver que ela está respeitando o espaço de 3. E se a gente tiver essa mesma linha, tá? Só que a gente precisa de um carreador nível. Então, a gente precisa ter duas, tá? Vou copiar isso aqui, ó. Essa linha aqui. Vou colar aqui, mais ou menos. E vou pegar uma outra linha aqui de baixo e também copiar. Então, a gente tem duas linhas aqui, então a gente consegue fazer essa matação. Vou dar um extend desse lado aqui. E aqui está ok. Beleza. Então, vamos lá. Digamos que essas duas linhas que você fez estejam naquele layer 0. Tá? Então, estão aqui no layer 0. Como que a gente vai fazer essa matação? A gente vai voltar naquele comando de linha de projeto, selecionar os talhões, Enter e abrir as configurações. Só que agora a gente vai ligar o carreador nível e determinar a largura. E a gente vai tirar esse criar ambos os lados. Tá? Então eu tirei aqui. Vou dar um OK. Vou selecionar minha primeira linha de referência, que é essa. Vou arrastar até onde eu quero. Clico. Pego essa outra linha aqui e subo, tá? Ultrapassando ela. Cliquei. Aqui, ó, se vocês for ver bem, não teve nenhuma matação, mas ele gerou o nosso carreador. E se elas estiverem
diferentes, tá? Se ela não tiver na mesma angulação. Vamos gerar outra linha aqui, então, com uma angulação diferente. Então, criei aqui, vou converter em polilinha, 80 também. Aqui vai funcionar diferente, porque aqui, ó, eles respeitam a angulação. Não tinha motivos para ter uma matação aqui. Mas aqui em cima vai ter. Então, eu vou voltar naquele comando, vou selecionar o talhão. Digamos que você não quer mais o carreador nível aqui. Então, C, tira o carreador nível. Ok. Pega essa primeira linha, arrasta até onde eu quero. Pega essa segunda linha e arrasto também. Só que agora, ó, ele gerou para a gente já no layer de matação. Então, no local que é matação, ele identifica aqui para a gente. Tá? Vocês viram que eu passei, mas ele respeitou aquele corte. E se for com o carreador, como a gente ia fazer na primeira, mas a gente viu que na primeira a angulação estava igual. Vou voltar aqui, vou no comando de novo, seleciono meu limite, entre configurações e crio o meu carreador em nível. Então, pego essa parte aqui. E agora esse aqui. Ó, vou arrastar até lá em cima. Ele é cortado aqui. E o carreador, ele é gerado em cima da sua matação. Então, você não perde área produtiva. Tá? Aqui eu vou fazer o restante, só para finalizar. Vou dar um trim aqui, nessa linha que sobrou, e nessa linha aqui. Ok? Apago essa e padronizo essa como MA. Então, seleciono aqui. Agora eu vou dar um trim nessa seção aqui. E pronto. Beleza. Aqui, a gente está fazendo por cima, tá? Porque a gente vai trabalhar mais com esse aqui. O que a gente consegue fazer nesse caso? A gente precisa determinar parâmetros antes da gente enviar para o monitor. Então, criei meu projeto aqui. Ele atende o meu parâmetro, ele atende o que eu pretendo. Agora eu preciso exportar ele. Como que eu vou exportar? A gente vai primeiro fazer uma divisão, porque o monitor precisa entender o que é limite, o que é talhão, o que é linha, o que é colheita. Tá? Então, a gente vem nesse comando aqui, ó. Divisão de exportação, cliente fazendo talhão. Cliente, digamos que eu coloque o cliente aqui, ó. Nosso cliente é o YouTube. Deixa eu escrever de novo. YouTube. Cliente aqui. Fazenda. Vamos colocar Fazenda 101. E aqui em talhão, eu vou colocar o talhão 001. Ok. Agora aqui a gente fala como se falasse para o monitor o que é cada item. Então aqui eu posso escolher uma cor, o padrão é vermelho, limite externo. Tá? Esse aqui é o meu limite externo. Então, dei um clique, ele vai perguntar se eu quero criar bordadura. Vamos colocar que sim, e vamos colocar um espaçamento, a gente fez de 3 metros, vamos colocar 6 metros, Enter. Observa que ele já criou aqui para a gente, tá? E agora eu vou selecionar o que é linhas de projeto. Minhas linhas de projeto, eu posso colocar o nome, por exemplo, plantio, ou projeto, vamos colocar projeto. Linha de projeto. Agora eu vou selecionar tudo aqui, e observa que ele não vai pegar o talhão, porque a gente já definiu antes. Ó, então ele não pega o talhão. Por mais que eu passe aqui, ele não pega, ele respeita. Então, Enter. Então a gente tem aqui, ó, dados de exportação, cliente, a fazenda e o talhão. E me dá a quantidade e o tamanho estimado da exportação. Clique em exportar. Ok, porque ele fica em latitude e longitude. Após isso, eu seleciono aqui e escolho os formatos que eu quero. Então, digamos que eu tenho mais de um monitor e formatos diferentes. Então, um é Gen 4, outro é GData, outro é CN1. Tá? Vamos colocar só esses três por enquanto. Vou lá na pasta, nesse aqui ainda, e vou criar assim, ó, uma pasta dados monitores, tá? Para a gente identificar melhor. Vou abrir aqui, selecionar a pasta, clico em exportar, ele vai carregar e vai pedir algumas informações que a CNH pede, que se a gente quer ou não separar os talhões. Como a gente só tem um talhão, não vai ser necessário. Mas se você tiver, eles fazem essa requisição. Aqui, ó. Deseja separar os talhões? Não, como eu disse. Ok. Agora vamos ver se realmente funcionou. Vou entrar lá em pasta, vou em documentos, projeto, dados dos monitores e olha aqui, a GData, então com a estrutura certa. Aqui essa pasta C3 Farm, ele gerou o G4, tá? Então aqui dentro tá tudo do G4 na estrutura que eles pedem. E aqui o CN1, tá? Então ele já cria nesses padrões, sem que você precisa ter uma dor de cabeça para fazer essa conversão. Então, entrou o formato shape, entrou em formato algum monitor,
você pode exportar para qualquer monitor, qualquer formato que você quiser, tá? Desde que os monitores que você tenham aquele formato específico. Então aqui a gente fez o projeto inicial, sem usar um superfície, sem usar curvas de níveis, sem definir colheita, sem fazer manobras personalizadas. Esses comandos, esses recursos, a gente vai aprendendo mais para frente, tá? Esse é um comando básico, um processo básico, primeiro fluxo que a gente chama, onde você começa o seu projeto e exporta o seu projeto de linhas. Então, o nosso projeto está pronto, é só a gente exportar para o monitor e começar a trabalhar.